Emerson traz a gramática propriamente dita, tá? Gramática, certo? Então vamos lá. Pode passar aqui, por favor. Muito obrigada, produção. Isso aí, pessoal animado, voltando de feriado. Gente, qual seria o objetivo de um texto? Isso aqui a gente já comentou em outros momentos, que o texto geralmente ele informa, o que mais? Informa, ensina, expressa uma opinião, certo? Nós aprendemos que temos aí 2 tipos de apresentação de texto, que seria um deles de forma objetiva e o outro de forma subjetiva. Eu fiquei quase uma aula inteira com vocês o tempo todo lembrando disso, certo? Objetividade e subjetividade. Um texto objetivo, ele tem qual intenção? De informar, apresentar, correto? Que seria basicamente um texto expositivo, sem emoção e sem opinião do escritor. Agora, um texto subjetivo, o que ele traz para nós? Um texto subjetivo, a opinião do escritor, correto? A emoção do escritor, certo? E aí nós temos, só relembrando também, porque eu gosto de fazer isso, de recapitular. Dentro da dissertação eu posso ter 2 tipos também de textos dissertativos. Eu tenho o texto dissertativo argumentativo, que seria um texto subjetivo, porque expõe opinião, defesa de tese, e no final eu tenho que prestar o quê? Uma solução, correto? Esse é o mais comum. E o outro seria o quê? Texto dissertativo expositivo, que é aquele que eu apenas exponho com citações, exponho dados estatísticos e não necessito prestar uma solução, prestar uma intervenção, uma proposta de intervenção, correto? Então vamos lá. Aí aqui, transmite informações, como a gente já sabe, assume compromissos. Por ele, a gente consegue ordenar pedidos, né? Fazer pedidos, fazer aconselhamentos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Pode passar, por favor. E aí, então, hoje nós vamos lembrar dos elementos da comunicação. Isso aqui é danado de cair na prova, viu, gente? Então, vamos lá. Lembre-se o quê? Que eu tenho que diferenciar qual que é o objetivo. Eu tenho que olhar, bater o olho naquele texto e entender o quê? Para que ele foi escrito? Para qual público ele foi escrito? Qual é a intenção deste texto? Lembrando que tivemos uma aula específica sobre enunciados de questões, certo? Depois, quem não conseguiu assistir a aula, só entrar ali no nosso canal que vai conseguir assistir essas aulas anteriores e rever. E agora nós temos aqui, então, as funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Então, vamos lembrar um pouquinho desses elementos da comunicação. Lembra disso? Emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. Lembram disso, gente? Todo mundo já viu isso? Tem gente aqui falando que nunca viu. Vocês aí de casa, já viram essa parte? Bora lá! Emissor, como o próprio nome já diz, é quem emite a informação, certo? Olha lá, codifica a mensagem, é quem escreve a mensagem. Esse é o nosso emissor. O próximo, receptor, como o próprio nome também já diz, é aquele que recebe a informação, o público-alvo, para quem esse texto está sendo escrito. Para quem o texto de vocês, a produção de texto de vocês vai estar sendo escrita? Para quem? Para a banca, para os corretores de redação. Já falamos sobre isso, mas é importante. Ele tem currículo oculto? Tem. Por isso meu texto tem que ser claro. Eu não posso dar um duplo sentido, certo? Eu não posso dar uma metáfora que fique implícita demais, porque eu tenho que garantir que esse corretor compreenda facilmente. Correto? Qual que é aquela figura de linguagem que a gente necessita mesmo usar numa produção de texto? Que figura é essa? Quem vai lembrar?
Quem vai ganhar a estrelinha de hoje? Figura de linguagem que nós trabalhamos, que precisamos utilizar na produção de texto. Sem ela, vamos passar aperto. Hã? Não, a verbal faz parte mesmo, tá certinha. Mas que figura de linguagem que nós já trabalhamos que é necessária dentro de uma dissertação? Para eu defender um ponto de vista. Formal, sim, seria uma característica dessa linguagem. Mas que figura de linguagem? Vamos lá, deixa eu agora dar mais pistas. Aquela figura de linguagem que impede que sejamos grosseiros, desumanos. Eufemismo, muito bem. Eufemismo suaviza, certo? Então essa figura de linguagem deverá constar na produção de texto de vocês, porque ela suaviza. Lembra que a gente comentou sobre isso? Nossa, parece o cão chupando manga. E aí se fala o quê? Desprovida de beleza. Vou usar isso numa redação? Obviamente que não, porque beleza é muito subjetiva. Mas quando eu estou me referindo a algumas esferas, como por exemplo as autoridades, eu preciso suavizar. Se eu não suavizar, o que acontece? Corro riscos de alfinetar o currículo oculto do meu corretor. Vocês estão entendendo? Não é proibido você defender, é necessário que você defenda o ponto de vista, mas é preciso que você suavize. Qual que é o oposto, a figura de linguagem que se opõe ao eufemismo? Qual é a figura de linguagem responsável por opor-se ao eufemismo? Ouço grilos? Hipérbole, exagero. Chorei um rio de lágrimas, estou careca de saber, certo? Exagero. Hipérbole, oposto de eufemismo. Tranquilo? Sim. Não. Como vai? Ok? Hipérbole, exagero. Mesma coisa, é só a gente pensar assim. Jornal sensacionalista, ele utiliza de hipérbole, certo? Porque ele sempre aumenta a situação, ele não suaviza. Um exemplo de eufemismo, lembra? Sei lá, seu tio faleceu, né? Seu tio descansou, certo? Não vou falar seu tio empacotou, morreu, já era, né? É grosseiro, é rude. Eufemismo suaviza e o contrário, quer dizer, teu tio empacotou, já passou da hora. Isso é o quê? Uma hipérbole. Eu aumento, eu exagero diante disso. Tudo bem? Então vamos lá. Já fomos no receptor, a mensagem ela vai estar ligada ao conteúdo que está sendo transmitido. E o referente seria o quê? O contexto relacionado a emissor e receptor. É como se fosse a ponte entre o emissor e o receptor. Esse vai ser, então, o referente. Lembra lá do contexto? Aquele exemplo? A menina viu o incêndio do prédio? Vários contextos, certo? Olha lá, código. O que seria código? Vocês sabiam que fazer uma leitura é um ato de decodificar? Sim, porque tudo que nós aprendemos são códigos, certo? O som do A, o som das sílabas, certo? Aquela consciência fonológica, já entrando em alfabetização aí, tudo isso foi por meio de códigos, tudo bem? E agora aqui então, tá especificando, né, que é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. E agora eu tenho que saber o quê? O que seria o canal? O que é esse bendito canal? Se é uma notícia, o canal vai ser o quê? Um jornal, certo? Se o texto, por exemplo, é informativo no sentido didático, quem é o canal? Ou o que é o canal? O livro, certo? Se é, por exemplo, vamos pensar aqui, nossa, um termo antigo agora, hein? Tô aqui pensando, antigamente se falava que o padre dava sermão, né? Algumas pessoas ainda usam isso, padre dá sermão, certo?
O que seria o canal de uma pregação, melhor dizendo? E aí? O que seria o canal de uma pregação? O culto, a missa, certo? Agora, a Bíblia seria a referência para aquela informação, que seria, na verdade, o contexto também, em que aquela colocação está sendo apresentada. Tudo bem até aqui? Muito fácil, né, gente? Ridículo. Vamos ver. Vai passando. Bora lá. Produção. Aê! Vamos lá. Qual o objetivo de um texto? Oi, pera lá, gente. Ops. Assim, voltamos. Aí aqui, gente, toda comunicação apresenta uma variedade de funções, que nós vamos ver aqui. Função fática, dentre outras que a gente vai aprender hoje. Bom, mas elas se apresentam hierarquizadas. Quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Cada uma vai ocupar o seu devido espaço, o seu devido lugar. Por isso que nós vamos ter questões para resolver hoje, que a gente vai ter que avaliar cada uma, certo? As funções da linguagem, então, são as seguintes. Começando com a função emotiva. Se eu já falei sobre subjetividade e objetividade, eu já sei que a função emotiva, ela vai ser o quê? Subjetiva, porque ela vai apresentar opinião e emoção do emissor, que é aquele que está produzindo o texto, ok? Então lá, ó, centralizada no emissor, revela sua opinião, por isso subjetiva, sua emoção. Nela costuma prevalecer o quê? Primeira pessoa, eu, certo? Do singular. Interjeições, exclamações, ó céus, ó vida, ó Deus, certo? E aqui, é a linguagem das biografias também, das memórias, principalmente no caso das autobiografias também, né? Das memórias, poesias líricas. Por que a gente aqui está dito poesia lírica? Porque dentro do leque poesia, eu tenho a poesia lírica. Vamos lembrar lá, aula de literatura lá do ensino médio. Eita! Dentro do leque poesia, eu tenho a lírica e tenho a satírica. Lembra disso? Joga pedra na Geni. Todo mundo já ouviu essa música, né? O que a música Joga Pedra na Geni faz? Do Chico Buarque. Que não é bem essa música, é Geni e o Zeppelin o nome dessa música. Lembra dessa música, gente? Pelo amor de Deus, vai cultura, chama! Bora! Gente, Chico Buarque é super atual! De ontem! Tá por fora, querida. Gente, vamos lá. Qual que é a ideia da satírica dentro do leque de poesia? Satírica tem a ideia de criticar, certo? De apontar defeitos alheios e pode ser de forma direta ou indireta, certo? Isso nós encontramos em algumas músicas. Principalmente algumas apresentadas lá na época da ditadura, certo? Também com os Mutantes. Nossa, gente. Me ajuda, prof. Também com o pessoal dos Mutantes, certo? Que a ideia era o quê? Escrever uma poesia, todo mundo sabe que poesia está ligada à música, escrever de uma forma muito crítica. Então, por isso que aqui está estabelecendo só a lírica. Quando a poesia tem o intuito de criticar, ela deixa de ser lírica e passa a ser satírica. Atenção nisso aí. Satírica. A ideia de sátira vem de sátira, satirizar, criticar, certo? E aqui, cartas de amor, claro, temos a função emotiva. Os exemplos. Estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. A que me levará a minha liberdade? O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Ó, estou, primeira pessoa, certo? Estou, ela tenho. Aí se refere a um medo, né? Um sentimento ali. Aqui me levará a minha liberdade, a dúvida, minha, primeira pessoa, me levará. O que é isto que estou novamente? E me novamente, certo? Primeira pessoa, então,
emoções sendo apresentadas aqui, então, função emotiva. Muito simples. Aqui eu coloquei entre parênteses expressiva porque, gente, isso é bom vocês tomarem nota, tá? Para quem é mais visual, enfim, tem gente que é mais auditiva. Mas a função emotiva também poderá ser encontrada nas questões como expressiva. Por que expressiva? Porque expressa uma opinião, uma emoção, um sentimento, certo? Pode passar, por favor. Olha lá, autorretrato. Você já está dizendo que é autorretrato? Quer dizer que é o quê? Eu falando sobre mim mesma. Certo? Sobre a minha pessoa. Olha lá. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Ops! Todo mundo tá são, gente, pelo amor de Deus. Mário Quintana, muito bom, né? Um poeta aí. Quem não gosta de poesia, pelo amor de Deus, vai se familiarizando, porque eles adoram colocar poesia para interpretar, minha gente. Adoram. E quando colocam prosa, já expliquei a diferença de verso e prosa. Prosa é uma palavra polissêmica que significa conversa ou estrutura, texto que vai até o final da margem. Já conversamos sobre isso. Então, fiquem atentos, porque na prosa eles gostam de colocar uma tia chamada Clarice Lispector. Já ouviram falar sobre essa tia na vida, né? É, minha gente, ela é considerada hermética. E o que quer dizer hermética? Que geralmente os leitores dizem que ela tem um texto, uma linguagem um tanto quanto confusa de se compreender. Por isso que eu tenho que ter familiaridade com leitura. Por isso que eu tenho que fazer quanto mais exercícios, melhor, para eu me familiarizar com isso. Pode passar, por favor. Bom, então, só para a gente fechar, o que o texto está dizendo aqui? É um texto subjetivo, como a gente já falou, né? Autorretrato, reforçado pela presença dos verbos e dos pronomes na primeira pessoa, né? Que a gente já comentou. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor, estado de espírito, exemplificam a função emotiva da linguagem. E agora vamos para referencial. O que seria a função referencial ou denotativa? Olha como as coisas, eu espero que as coisas estejam ficando mais claras para vocês, porque a gente também comentou sobre linguagem denotativa e conotativa, certo? Foi a nossa introdução antes das figuras de linguagem. Lembram disso, gente? Vocês aí de casa, estão lembrados, por favor? Sem colar, hein? Sem colar. O que acontece então? Função referencial também será conhecida como função denotativa. Poderá aparecer das duas formas para vocês. Denotação é só lembrar, D de dicionário. É aquele registro original da palavra. É a palavra sendo utilizada de que forma? Literal. Certo? Literalmente. Lembra do exemplo do passar o rodo? Passar o rodo de limpar o chão e passar o rodo de ir na festa e pegar geral. Sextou, ainda não. Certo? O que mais? Já dei alguns exemplos de tirar o cavalo da chuva literalmente, porque está havendo uma tempestade, ou de vai tirando o seu cavalinho da chuva, ou o seu cavalo da chuva. Quer dizer o quê? Não vai acontecer isso que você está pensando. Pode esquecer. Certo? Então aqui, função referencial literal, linguagem literal sendo utilizada, centralizada no referente. Quem que é o referente mesmo? O contexto. Lembram? Contexto. Então lá, ó, centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Porque a linguagem figurada sai da realidade, certo? A linguagem figurada sai em alguns aspectos da realidade. Quando eu peço para vocês sentirem
o amargo das palavras de alguém, eu saio da realidade, porque eu consigo pegar a palavra de alguém, provar, que amargo? Não, não consigo. Mas pelo tom de voz, eu percebo. E eu utilizo isso de uma forma figurativa. Ok. Então, ela é objetiva, direta, né, denotativa, como a gente já comentou, prevalecendo a terceira pessoa do singular. Quem é a pessoa do singular? Ele ou ela. Terceira pessoa do singular. Perfeito. E aqui? Você não entrou, professora? Você não entrou. Porque é objetivo. Então eu não fico falando sobre mim. Certo? Eu tenho que falar sempre sobre alguém. Percebe? Olha lá, ó, usada nas notícias de jornal e livros científicos, descrições de fatos. Então lá, em 1965, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade e acarretou... Olha que palavra bonita, gente! Olha que palavra linda! Pega pra vida, tá? Pega a palavra... Ei, minha, vou colocar a redação, por favor, tá? Leva a sério isso. Acarretando o fechamento de repartições públicas. Tudo bem até aqui? Tem uma prof que estava participando da aula esses dias. Ela foi mandar uma mensagem, tem que contar essas coisas, né? Foi mandar uma mensagem no WhatsApp. Aí ela colocou assim, professora, estou engendrando o relatório. Eu falei, eita, que coisa linda! Desculpa, mas eu não pude deixar de notar o seu engendrar. Olha que bonito isso, gente. Comecem a usar no dia a dia. Claro que, né, ela fez para mexer comigo, né? Mas comecem a usar no dia a dia essas palavras quando vocês precisarem fazer um relatório. Claro que é aquilo que eu falei, cuidado para o significado, para não ficar a palavra bonitona jogada lá e o resto, né? Cuidado. Engendrar quer dizer que ela está o quê? Construindo o relatório. Ela está produzindo o relatório, criando, dando corpo a ele, certo? Isso seria engendrar. Querem mais palavras, gente? Vamos lá. A gente podia, né, combinar um negócio assim, cada aula vocês trazerem mais palavras. E assim a gente consegue aqui, ó, com o pessoal de casa também, fazer isso. Aumentar esse vocabulário, já que eu sei que muita gente trabalha muito e às vezes não dá tempo assim de parar para ler. Mas faz esse esforcinho, tá, gente? Vamos lá. Para nós, da educação infantil, usarmos palavras difíceis é complicado, porque os pais leem. E aí a maioria deles são, né, não tem o grau de... Em alguns relatórios fica mais difícil. É verdade. Aí sim. Aí sim. E outra, você me mostrou tuas folhinhas de treino de redação. Bora utilizar nos treinos da redação também. Bem importante. Bom, então ficou claro o que seria função referencial? Função referencial não tem emoção, gente. Sem emoção. Zero emoções, tá? Só tem a função mesmo de informar. Tudo bem? Aí. Olha lá, gente. Ó, coisa bonita. Que lindo. Que lindo, gente. Olha lá, um exemplo de função referencial. Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. Olha que delícia. Olha lá, é verdade que o cravo da pele é um animal? Não, é bem assim, o cravo é um poro entupido de gordura, explica a dermatologista Tereza, enfim, do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Só que algumas bactérias, como esse nome é bonito, e até um parente das aranhas. Olha lá, gente. Adoram morar dentro desses poros, onde encontram um ambiente ideal para procriar. Lá se instalam e fazem a sua casa, muitas vezes provocando uma irritação. Enfim, de um modo geral, aqui está apenas o quê? Ilustrando. Está apresentando o sentimento de alguém? Não, está só informando mesmo. Certinho? Eu amo tirar esse. Então, tem gente que tem essas manias mesmo. Coitado, meu marido, ele até sabe. Você dá uma olhada assim, né? Já sai. Tem gente que odeia, né? Porque deixa marca, coisa horrível.
Vamos lá para a próxima. Aliás, próxima não, fechamento da função referencial. Então, o objetivo do texto, como a gente já estava falando, é informar, certo? O que mais? Com o máximo de clareza, o que é o cravo, enfim, é dada ao conteúdo das informações. O texto cuja linguagem tem função referencial são dotados de, já falei 500 vezes. Se caiu uma questão falando sobre isso, objetividade, subjetividade, minha gente, vocês estão feitos. Olha lá, né? Estão feitos? Sim? Sim, professora, já sabemos tudo isso. Muito bem. Assim que eu gosto. Uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Agora, estamos naquela função da linguagem que é chamada tanto de função apelativa ou conativa. Cuidado para não confundir com conotativa. Cuidado! Função apelativa ou conativa. Essa função, ela tem a ideia do quê? Qual que é o foco dela? É no... sem olhar. Não olha. Qual que é o foco? No receptor. Olho. Ai, coisa. Não pode olhar, tem que olhar pra mim. Coisa feia. Gente, para manipular, muito bem. Então, o foco não é em quem está emitindo a informação, não é no contexto, e sim em quem vai receber, ler essa informação. Sabe, meninas e meninos, propaganda de absorvente. Todo mundo já viu, né? Uma menina bonita, feliz, sorridente, correndo pelo campo, cheirosa. Incrível. Certo? Incrível. Geralmente até usa branco às vezes. Né? Linda. Incrível. Para convencer as mulheres que se elas usarem aquele absorvente, elas serão lindas, maravilhosas, felizes. Confortáveis. Certo? Esse é o tipo, então, de linguagem que o foco é realmente convencer. Tanto é que houve uma proibição, vocês estão sabendo, né? Que agora, por exemplo, brinquedo para criança, ele só pode ser vendido dentro de canais fechados, exclusivos para crianças. Tanto é que a gente não vê nos canais abertos, como a gente via antigamente, né? Boneco da estrela, aquelas coisas que a gente ficava doido para comprar, enfim, filho, neto, sobrinho, aquela loucura. Isso foi proibido. Por quê? Porque as crianças, obviamente, vocês já imaginaram? Ai, Jesus. E a criança se joga no chão, fica louca, né? Vira o Batman para pedir aquele brinquedo para os pais. Porque isso convence, certo? De mulher para mulher. Marisa, que intenção que dá isso? Que intenção que dá? De mulher para mulher. É como se, obviamente, a loja fosse gerida por uma mulher que pensa em mulheres. Ou seja, aqui vai ter tudo o que você precisa, porque eu também sou mulher e entendo sobre você. Certo? Tem tantas, né? Amo muito tudo isso. Né? McDonald's, certo? Eu não... Desculpa, você, né? Trabalha no McDonald's, enfim. Tem coisa lá que a gente não tem como amar, né? Porque é bem artificial, né, meus irmãos? Mas o quê? Talvez aquela forma que o produto é apresentado, aquela fala, né? Aquela linguagem utilizada vai convencer. Então, esse tipo é a apelativa. Centraliza-se, então, em quem vai receber a mensagem e o emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você. Porque é direto. Você, certo? Mas só amanhã no Magazine Luiza. Mentira, vai ter amanhã, depois e depois. Mas eu vou colocar que é só amanhã. Black Friday. Black Fraud. Certo? Que eles aumentam um preço lá, colocam como se fosse o preço anterior e ficam com o preço daquele momento, né? Temos isso, não vamos generalizar, tem lugares que realmente até que fazem, mas a maioria aí a gente sabe que não rola.
Então lá, usada nos discursos, sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Meu estimado povo, eita, que as bênçãos de Deus, Senhor, todo onipotente, desçam sobre vocês. Isso aqui seria de um religioso, mas o meu estimado povo me lembra de política, né? Isso aí, gente. Certo? Toda aquela linguagem bonita do período político. E agora, então, exemplos. Viva o lado Coca-Cola da música. O que seria o lado Coca-Cola da música? E aí, o que seria? Vamos lá? O que seria o lado Coca-Cola da música? Bom, ruim não deve ser, né? Então deve ser um lado bom, um lado divertido, prazeroso da música. Aí aqui, viva o lado Coca-Cola da música, enfim, tem umas que colocam viva o lado bom da vida, né? Enfim, não sei vocês. Mas toda vez que eu vejo lá o ursinho chegando lá com o caminhão da Coca-Cola, gente do céu, já era, né? Não, mentira, quando anuncia o show do Roberto Carlos, eu sei que o ano realmente acabou. Mas, quando eu vejo o caminhão da Coca-Cola, já vem até uma certa nostalgia da coisa, né? Então, toda essa linguagem é extremamente apelativa, certo? Passando. Olha lá mais uma. E aí, gente? De casa estão conseguindo ver, né? E aí, meu povo? Isso, o pessoal de casa está contribuindo. Muito bem. Sentido figurado. Isso, Cláudia é sempre presente. Obrigada, Cláudia. Boa noite, Lidiane. Lado bom da música, isso mesmo. Agora eu quero que vocês olhem para isso aqui, gente. O que dá para entender dessa função apelativa apresentada para os senhores e senhoras? E aí? E aí? Se uma questão como essa, aliás, se essa imagem, essa linguagem mista, né? Temos aqui linguagem verbal e não verbal. Se essa linguagem mista é apresentada na prova dos senhores e das senhoras, como que a gente faz aqui? Se eu só observar esse cara, capitão, cara no poste, fala coisa de louco, né? Eu, hein? Povo doido? Surtado? Como assim? Mas aí, lembra que eu comentei com vocês que quando eu tenho ou só uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista, eu tenho que observar o quê? Tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Vamos ter até legenda, tá? Às vezes tem até a legenda. Você sabia que às vezes a resposta na legenda, gente? Atenham-se. Atenham-se. Então, olha lá. Às vezes você tem que analisar o tipo do texto e tá lá na legenda. Jornal, não sei o que, não sei o que. Tá tudo lá. Olha lá. Capitão cara no poste. Não sei se o pessoal de casa, será que tá conseguindo ver bem? Legal, legal. Vai, gente. Olha lá. Deixa eu ver. Fruição completa assistindo essa... rapaz. Louco! Olha isso aqui, gente. Eu não falei pra vocês da linguagem? Temos o nosso amigo aqui, Agnaldo, colocando fruição completa assistindo essa aula. Falei da linguagem pra vocês? Fruição, gente. Pega essa, pega essa. Olha lá. Olha lá. A amiga tá perguntando o que é fruição, Agnaldo. Vamos lá. Olha aqui, gente, se liga, você é jovem, olha lá, bem pequenininho, só pra contrariar. Se liga, você é jovem, mas não é indestrutível. Aí aqui, ó, do outro lado, se dirigir, não beba. E vê se usa o cinto. Pequenininho, pra lascar mesmo, gente, pra
deixar a coisa tensa, tá? Aqui, ó, o globo faz a diferença. Aqui eu entendo o contexto, certo? Que está falando sobre um acidente aí de uma pessoa alcoolizada, meu povo. Correto? E ainda, qual é o público? Ou seja, quem é o receptor? Os jovens. Tudo bem? Muita atenção então, gente. Bastante aí. A colega que já tinha falado, já estava lendo lá as letrinhas miúdas. Certíssimo. Certíssimo, estão corretas, já foram encontrando. Muito bem. Então vamos lá. Agora nós temos a fática. Gente, essa função aqui, ela me dá nos nervos, mas ok. O que seria a função fática? Pera lá, deixa eu fazer a pergunta de novo. O que seria a função fática? Ah, tô pegando a mãe de vocês. Não, mas gente, é sério. Eu coloco o slide e pergunto, elas, função fática... Aí ela fala assim, ó, pronto, tô sabendo tudo. Olha lá. Vamos lá. O que é função fática? Alguém já ouviu falar? Ó, uma colega já falou ali, um bate-papo, uma conversa. Sabe quando você... Vamos lá. Entra no elevador, não conhece a pessoa e você diz assim... Nossa, o dia tá quente hoje, né? Não é assim? Essa fala que eu transmiti, esse tipo de conversa que eu fiz, eu tenho intenção realmente que outra pessoa fale assim, realmente tá muito calor, inclusive semana passada estava um pouco mais quente que hoje, mas eu tô pensando seriamente em ir pra piscina daqui a pouco. É isso que eu tô esperando que a pessoa faça? Eu não tô esperando nada dela. Eu só tô porque tá um climão, uma pessoa que eu não conheço, tá aquele silêncio. E aí, se eu for uma pessoa que não consegue ficar quieta na vida, né? Mentira, mentira. Ó, agora eu vou falar uma coisa seríssima. Campo Grandense, a maioria é fechado. Tanto é que você vai para as cidades do interior, todo mundo que você passa aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Aqui em Campo Grande, às vezes eu falo bom dia, a pessoa nem olha na minha cara, nem responde. Mas esse fato do entrar no elevador e dizer, tá quente hoje, parece que vai chover, olha o preço do combustível, né? Um negócio assim. Eu tenho intenção realmente que a pessoa me responda e converse comigo? Não. Eu só estou ali fazendo o quê? Mantendo uma comunicação, certo? Sabe quando a pessoa está falando ao telefone e ela diz assim, Ai, que ódio, né? Fica aqui dentro assim, mas o que ela falou? O que ela falou? Não é assim? Tudo isso é função o quê? Fática. Eu só estou mantendo. E quando aquela pessoa tem um vício de linguagem que fica assim, né? Pra que é isso? É louca? Não. Por quê? É só para manter o contato. Como eu muitas vezes falo assim, ok? Certo? Certo? Por quê? Porque eu quero saber de vocês, manter a comunicação com vocês para saber se vocês estão entendendo. Isso é uma função fática. Ela meramente tem a função do quê? De manter um contato. Tudo bem? Olha lá, que bonita. Centralizada no canal da comunicação, testa sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor, linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Bom dia, só se for para você, né? Às vezes a gente encontra umas coisas dessas. Tem, meu Deus do céu, olha lá. Ó. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Ó, alô.
Ok? Certo? Tá me ouvindo? Alô? Ou então, tem gente que fala assim, pronto? Quando eu era criança eu falava, o que tá pronto, gente? Eu ficava, depois que eu fui entender o que era, né? Pronto? Certo? Tudo isso, então, fática. Beleza? Fácil, né? Ridícula. Certo? Coisa fácil, gente. Olha lá, exemplo. Ixi, Beto, sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entende? Beto, você está me ouvindo? Beto? Plim, plim. Nossa, gente! Do fundo do baú. Quê? O e o quê? E o plim, plim? Não, o plim, plim na verdade foi o quê? Uma onomatopeia. Mas ele usou pra... Isso, mas não, pera lá. Esse plim, plim na verdade, se a gente for pensar lá nas antigas, poderia ter alguma ideia de que estava assistindo algo televisivo. Mas enfim, aqui ele fez o quê? Plim plim no sentido de... Que poderia ser. Ah lá, Beto, você tá me ouvindo? Você entende? Tudo bem? Tudo bem? Aham. Tranquilinho, né? Tá. Vamos lá. Tá. Então, gente, qual que foi a preocupação aqui? De quem estava emitindo a mensagem em manter o contato com o destinatário, o receptor, testando o canal de comunicação. As falas, por exemplo, né, do professor... Imagina, gente, nem faço. Para saber se o Beto está atento, o mesmo ocorre com o famoso plim, plim. Ah lá. Pode ser tanto, tem duas interpretações, né? Pode ser o plim, plim da Rede Globo, por isso que ele estava disperso, ou o professor utilizou plim, plim no sentido de acorde. Certo? Aí aqui... que tem a função de chamar a atenção do espectador que se distraiu durante, provavelmente, um intervalo comercial. O canal, no caso, a televisão. Tudo bem? Fática. Aí temos a função poética. Função poética. O que é essa maravilhosa? O que é a função poética, gente? Nós aprendemos a função emotiva, certo? Ixi, professora, pode misturar então? Pode. Eu posso ter um poema que tem o quê? A função poética e emotiva. Não posso? Posso. A maioria dos poemas, principalmente que tem a função de prender a nossa emoção, ele faz isso. Agora, para quem se lembra lá de literatura, lá no ensino médio, resgate, vai lembrar de um período chamado... Eita, amiga. De um período chamado parnasianismo. Alguém se lembra? Parnasianismo. Alguém? Galera de casa, alguém lembra do parnasianismo? O tio da Fanta, isso aí, minha filha. Parnasianismo, gente. Parnasianismo, minha galera, era o período em que a poesia centralizava apenas na descrição, não tinha emoção nenhuma. Descritiva, a poesia era meramente descritiva. Olha como era interessante, a poesia falava sobre o vaso grego. Olha que bonito. A poesia falava sobre coisas assim. Apenas, só descrevia. Era apenas um texto descritivo. Certo? Fática. Então,
Então, olha lá. Centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Se eu tenho recursos imaginativos, eu tenho aquela figura de linguagem, ou seja, o sentido figurativo. E o sentido figurativo, ele é conotativo. Tudo na ponta da língua? Isso mesmo. Valorizam-se as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada, apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Nós temos poesia em algumas propagandas, certo? Exemplo, moça... Alas, hein? Quem que vai cantar essa? Ó, vamos lá. Qual é a música? Olha lá. Vamos lá? Todo mundo quer ouvir? Tem que me ajudar? Vou pagar mico sozinha? Eu não. Me ajuda. Oxe. Vamos lá. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançável é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, que bonito vocês! Isso mesmo, gente. Aqui então eu tenho poesia e emoção. Aqui eu misturei, hein? Tranquilo? Tranquilo? Fática. Ó, ficar toda hora agora, a aula inteira. Fática. Vamos lá. Metalinguística. É agora. É agora. É agora. Agora eu quero ver se vocês entenderam tudo nessa vida. Vamos lá. Metalinguagem. Metalinguagem é uma linguagem dentro da outra. Ixi, professora. O que é isso, gente? Vamos lá. Existia um programa chamado ATV na TV. Um programa que passava na Globo. Era um programa que satirizava os programas de TV. E falava sobre programas de TV. Ou seja, era um programa de TV que falava sobre programas de TV. Uma linguagem dentro da outra. Vocês, alguma vez na vida, já sonharam que estavam sonhando? Já sonharam que estavam sonhando? Sabe, comigo já aconteceu. Tô dormindo, aí eu estou sonhando e eu sei conscientemente que eu estou sonhando. Então eu falo assim, isso aqui é sonho, para de ser besta. Não vai acontecer nada, por que eu vou correr do bicho? Pra quê? Não tá acontecendo nada. É sonho. Isso é muito raro, claro, mas acontece. Aquela obra de arte que temos uma tela de um pintor que está pintando. Vamos lá, pera lá. Tem uma obra de arte, certo? A obra de arte. E dentro dela eu tenho o pintor pintando uma tela. Uma linguagem dentro da outra. Metalinguagem. Quando eu tenho um poema que fala sobre escrever poema. Metalinguagem. Ok? Deu para captar? É uma linguagem sempre falando dela mesma. Aí eu tenho, por exemplo, vamos ver aqui. Antes do exemplo, né? Ela é centralizada no código, usa a linguagem para falar, olha lá, dela mesma. A poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra. Escrever sobre o ato de escrever. Um manual de escrita é uma metalinguagem. Alguém escreveu sobre escrever. Falar sobre o ato de falar. Hoje aqui eu vou dar uma aula para vocês sobre oratória. Estou usando a oratória para falar sobre oratória. Um exemplo então, protuberância. Olha lá, protuberância, de protuberare, fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação, excrescência, bossa, apófise. Vocês estão percebendo? Uma linguagem técnica.
uma linguagem falando da outra. Uma linguagem falando dela mesma, explicando sobre ela mesma. Meta-linguagem. Fotografei o meu tio enquanto ele fotografava o meu primo. Então, para a gente fechar. Dicionário é uma metalinguagem? É uma metalinguagem, exatamente. Perfeito. As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto. Como eu disse, nós vamos ter algumas que vão se amarrar, como a emotiva, juntamente com a poética. Embora uma delas acabe predominando, então agora falamos a palavra correta. Predominância. É isso que vocês farão durante as questões. Eu vou ter que assinalar a alternativa que representa a linguagem que está predominando, aparecendo mais naquela análise de texto. Pode ser que tenha duas ou três? Pode, mas uma sempre vai estar mais aparente, se dona. Certo? Então, embora uma delas acabe predominando, elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto para então defini-lo. Aí, esse conteúdo a gente vai encerrar por aqui, porque agora nós vamos para a bateria de exercise. Vamos resolver, eu trouxe 15, olha que delícia. Mas a gente resolve uma parte, outra parte vocês terminam em casa, porque eu prometi para vocês que eu ia trazer uma listinha, porque aí nós vamos entrar nas conjunções depois disso, tá? Então bora. Agora é bom, né? Conjunção é uma coisa boa, coisa boa. É o material no Word, amigo. Posso abrir aqui? Vamos lá. Ihu. Pera lá. Tem possibilidade de ficar aqui? Vai ter que mexer lá e aqui ou não? É? Pera lá. Momentos aqui para os efeitos especiais, galera de casa. Você dá uma mão aqui? Por favor. Por favor. Não, pode ser. Não, você não vai aparecer aqui, você não aparece. Olha lá, ó, não tô aparecendo. Não, ela pode sentar. Puxa a cadeira aqui. Vamos lá. Essa listinha também vai ser disponibilizada para vocês que estão aqui e para a galera de casa, tá? Para depois estar refazendo isso, relembrando. E eu creio que nós não vamos conseguir fazer as 15 hoje, né? Porque é um tanto significativo aí. Então vamos naquele esquema. Número 1. Assinale. Dando para ver aí, gente? Como é que tá? Ok? Assinale a alternativa em que o ou os... eles adoram fazer isso. Termos em negrito do fragmento citado lá. Não contém traços da função emotiva da linguagem, que não tem a emoção aqui, tá? Então, pode descer um bocadinho, amiga? Isso. Muito bem, vai até D. Vamos olhar para cá. Letra A. Que não tenha qual traço, gente? Emoção. Letra A. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagem, nem junto aos frascos de remédio. Como é que tá essa A?
Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de remédio. Eu tenho que achar a que não apresenta traços de emoções. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. A outra consegue sentir raiva ali. Quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedades. Não são ratinhos mortos prontinhos para ser desmontados e montados picadinhos. É sempre assim. E aí? Primeiro, vou deixar vocês um minutinho olhando bem cada uma pra gente ir lá para as alternativas. Porque lá pode ser, lembra? Uma só ou duas, enfim, nós vamos chegar. Vai lá. Só D. Não, vai lá pra cima, amiga. Desculpa. Sobe, por favor. Pera lá. Isso. Não contém, só a D mesmo. E agora? José. Volta, só desce mais um pouquinho agora, só para elas olharem de novo. Que não contém, por favor. Até coloquei em caixa alta que é para falar assim, gente, tem que enxergar. Eu acho que é assim. Já chegaram? Pessoal de casa? Ainda mais. Sim. Galera de casa, por favor. C, a galera tá dizendo C. C. Ô, menina, Rexona. Vai. E aí? C de Cristo. Não são ratinhos mortos, quer dizer que... Como é que tá aqui nessa sala? Mais alguém? Quem dá mais de casa? C. A galera tá tudo C. Oi, gente bonita. Aguinaldo não vai contrariar hoje. Muito bem, Aguinaldo. Bora. E aí, minha gente? C de Cristo. Unânime. Ó, letra A, os poemas infelizmente não. Melhor, sobe lá, amiga, agora. Vamos para as alternativas. Que agora a gente também pode eliminar, né? Ah lá. E aí? Pera lá, sobe. Lá pra cima, amiga. Lá pra cima. Vai lá pra cima. Aê! Muito bem. Não, a outra é de cima, é da outra questão. Ah lá. Então, na letra A, os poemas infelizmente tem julgamento, certo? Então, tem emoção? Tem emoção. A B, a leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. Quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Cobaia de laboratório, durante uma leitura, eu estou usando os termos, né? Cobaias de laboratório, de forma figurada ou de forma literal? O povo está confiante na C. Ah lá. C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai... Rótulo está sendo usado numa linguagem denotativa, no sentido literal mesmo de rótulo.
E aqui, D, ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos, totalmente emoção, conotação, certo? Então, a galera da C. A letra B poderia se dar uma confundida, né? Uma confundida de leve. Mas aí nós temos o quê? Leitura seria uma ideia de cobaia? De laboratório. Se eu só falasse cobaia, talvez. Mas aí eu utilizei de laboratório, como se eu colocasse pessoas dentro de um laboratório, fazendo com que elas realizassem uma leitura e ali eu estivesse analisando. Correto? Então, bora. Agora sim. Desce, por favor. 2. Agora sim, é aquela alternativa lá de cima. Só perdida. Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo, de Graciliano Ramos. Como eu falei para vocês, eles vão querer, sim, colocar uns textos bem literais para vocês, tá? Então, vamos lá. Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo de Graciliano Ramos. Ah, eu já leio agora? O que eu faço? Eu tenho que saber o que ele quer que eu observe, não é? Então, agora, eu vou lá... Assinale a alternativa em que ambas... Opa, é mais de uma. Ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem. Uma linguagem dentro da outra. Muito bem. Agora... Eita. Volta, amiga. Aê. Posso subir. Muito bem. Então, vamos lá. Número 1. Resolvi estabelecer... Ah, não, deixa vocês, né? Não. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas. E logo planeei adquirir... Seria? Nossa Senhora, tá. Adquirir a propriedade de São Bernardo, onde trabalhei no eito, com salário de 5 tostões. Uma semana depois, à tardinha, eu que ali estava aboletado desde meio-dia, linguagem regionalista, hein? Desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Desce. Isso. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores. Será? Não será? E a próxima? Foi assim que sempre se fez. Respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Eu achei 4 e 5. Desce, por favor. Assinale. Só para o pessoal rever de novo. Ó. Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem. Ambas as passagens. Vamos lá, por eliminação. Ó, 3. Vocês estão falando da 3? João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para frente? Não. Ele só estava dizendo o tipo de livro que ele queria. Eu não sei de nada. Aí. A 5?
Você quer subir, amiga? Sobe então, amiga. Lá na primeira e a segunda e a terceira. Volta. O pessoal tá na dúvida da vida. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito, com o salário de 5 tostões. Uma semana depois da tardinha, eu que ali estava aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Enfim, pode ser, amiga. Só questionamentos. E aqui foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. E agora? Quem poderá nos defender? Alternativas. Ela vai ganhar uma estrelinha. Não, tem que ser coisa de comer, né, amiga? Vamos lá. E agora? Galera de casa, como estamos? Ó, pessoal, é Sirlene, Cláudia. Pessoal, são duas, tá? Porque ele fala ambas. São duas. Boa noite, Sônia. E aí, minha gente? Acho que a Vânia tá feliz viva, muito bem. Ó, Cláudia tá dizendo 3. Mas, gente, são duas, tá? São duas. Então, acho que a Cláudia quis dizer que seria a 3 e a 5, isso? Letra A. Aguinaldo, letra A. Elaine, letra A. Sirlene, 3 e a 5, letra A. E aí, meu povo, chegamos? Quem vai de A? Ó, tem gente que ainda tá analisando, tá? Deixa eu terminar. Quem vai de B? C? C de Cristo, gente? Não? D de... Não, D de Deus. E aí? E de errado. E agora? Vai, gente. Galera de casa, todo mundo tá indo na A? Sirlene, isso, seria A. Gente, vamos lá, bora, quero saber de vocês que estão em casa. Quem vai em qual? É muito igual, né? A gente é E aí, gente? A. Bom, vamos responder, né? O pessoal de casa está me abandonando. Alguns estão respondendo. 13 e 5, isso, Lindalva, seria respectiva a, né? Então, vamos lá. Bom. Vai lá na 2, eu achei que é 2. Desce só um pouquinho, por favor. Desce lá. Aí, passou? Olha lá. Ui. Volta lá. Desde a 1. Olha lá. A 1, meu povo, tá dizendo o quê? Resolvi estabelecer. Ele só tá contando a vida dele, certo? Que ele se estabeleceu lá no lugar, como é que ele fez, como é que ele comprou. Belezinha. A 2 tá dizendo, uma semana depois da tarde, ele continuou falando. Estava, né, aboletado desde meio-dia, tomava um café. A 3, João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Esses períodos aqui, eu estou falando de período simples, período composto, estou falando da escrita. Isso é um texto literário, percebem? Um texto que fala da escrita. Então, isso é metalinguagem, uma linguagem dentro da outra. Desce, amiga. Aí, aqui, ó. Aqui na 4 parece que ele tá com um pouco de sangue nos olhos, né? Sei lá, fica perguntando umas coisas. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois... Eita, lasqueira. Bois com inteligência.
Haverá estupidez maior? Enfim, aqui ele só está fazendo uma indagação, como se fosse uma retórica, né? Brigando com ele mesmo ali. E o próximo? Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. Isso é um texto literário que fala sobre literatura. Texto literário. A gente discute, briga, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Então, muito bem, galera da A. Muito bem, gente, que alegria. Vai lá, gente. Povo de casa, isso aí. Lindalva falou, eita, muito bem, Lindalva, isso aí. Bora. Eu vou fazer, gente, deixa eu ver o tempo, como nós estamos. Eita, lasqueira. Gente, vamos fazer só mais uma? E aí, essa listinha vai de tarefa para vocês. Quarta-feira a gente só resolve a bonita e vamos para outro conteúdo. E aí, semana que vem a gente tem redação para resolver. Tudo bem? Vamos só mais uma então para fechar? Para a gente entrar em conjunção e encerrar o assunto por hoje. Número 3. A questão é começar. A gente vai ler o texto agora? É isso? Não, né? Vamos para o enunciado. Bora, amiga. Eita lasqueira. Textão bonito. Vai lá. 10. Pode ser. Eita. Pera. Ui. Aê, aê. Olha, gente, como eu falo tanto para vocês. Olha o enunciado, bonitos. Olha o enunciado. O enunciado trouxe o que é pra gente observar. E aí vai o danado, passa desapercebido, lê todo o texto, se mata de ler. Aí vai ler o enunciado, aí ele volta no texto novo para caçar o que ele precisa. Olha lá. Ei! Ok. Só desce mais um pouquinho pra gente pegar. Aê. Aê. Que é essa a ideia, fixar, né, amiga? Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explica essa função. E aí? Fática! A única intenção é manter o contato, quebrar o gelo, né? Lembra do elevador? Bom dia, boa tarde. Nem teve graça essa, gente. Mas, ó, o legal foi o quê? A gente verificar na prática o que é a leitura de um enunciado, hein? Misericórdia! Olha o tempo que a gente ia perder com aquele textão que só gastou na impressão da galera. Aí, gente. Então, beleza, isso aqui justifica o preço do concurso. Ok, bora. Bora agora, vamos... Gente, ó, tarefa da tia. Fazer a listinha até quarta-feira que vem, dá tempo. Resolver a lista, não procurem respostas pela internet, vamos tentar treinar os conhecimentos de vocês, tá? Por favor. E aí na aula a gente resolve, tudo bem? Vamos para conjunções então. Obrigada. Ó, pessoal, vou mandar recado para a mãe de vocês e o pai de vocês, hein, se não fizerem tarefa. Vou mandar na agenda. Bora lá. Seu pai é bravo? Vixe. Advertência, hein? Então vamos lá, gente. Vamos lembrar o que é isso. Estou tocando em conjunções, porque com essas bonitas conjunções, vocês conseguirão interpretar um texto de forma bacanuda. Neologismo, bacanuda. Neologismo, gente, criei uma palavra agora, hein?
vão conseguir interpretar um texto e vão conseguir também, lembra do exemplo de redação que eu trouxe na última aula? Sobre a educação pós-Covid? Pós-Covid não, né? A partir do Covid, a partir da pandemia. Lembra do exemplo? Em todo parágrafo tinha no mínimo 3 conjunções. Porque a conjunção amarra o texto. E eu digo mais, caros irmãos e irmãs. Digo mais. Além de amarrar a ideia, ela também contextualiza. Ela que dá o sentido, se seria uma ideia contrária, se é uma conclusão, certo? Se é uma adição de um outro esquema aí que estamos estabelecendo, uma outra atividade. Mas vamos lá, trocando em miúdos então. Já falei para vocês, quando estávamos estudando figuras de linguagem, nós vimos uma figura lá que dizia assim, polissíndeto. Lembra disso? Adoro a cara que vocês fazem, gente. Não, a gente lembra de ouvir, mas aí o significado e tal, fica, né? É magoado porque... Polissíndeto. O que acontece? Síndeto seria uma conjunção, também conhecido como conectivo ou conector. Se síndeto é uma conjunção, um conectivo ou um conector, polissíndeto quer dizer que são várias conjunções, uma repetição de conjunções, correto? Isso seria polissíndeto. Ah, que lindo! Mas eu preciso entender, antes de qualquer coisa, o que é oração? Pai Nosso, Ave Maria, sei lá, é isso oração? O que é uma oração? Como que eu contabilizo uma oração? Ai, que bonitinho, falaram verbos. Exatamente, eu contabilizo orações por meio dos verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Mas tome cuidado, porque às vezes eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Estou fazendo. Tem o verbo principal e o verbo auxiliar, mas é estou fazendo. Qual que é o principal? O verbo fazer seria o principal. E o outro? Auxiliar. Tá? Tomar cuidado com isso, porque quando se ouve o discurso, só contar o verbo que você sabe a quantidade de oração, se a galera vê um verbo auxiliar, por exemplo, ela já conta e já acha que é mais uma oração. Tomar cuidado, nós vamos ver alguns exemplos. Agora, voltando aqui, então. Eu já sei que para eu contar, para eu saber o número de orações, eu preciso saber o número de verbos. Muito bem. Então, o que mais que eu preciso saber nisso tudo? Que orações coordenativas, coordenadas, elas vão apresentar o que para mim? Passa, por favor. O que elas vão apresentar para mim? Uma ligação, certo? Mas olha lá. Essas orações, elas não vão estabelecer dependência umas das outras. É só pelo próprio nome. Oração coordenada, eu entendo assim, quem coordena, quem gere algo, ele fica abaixo de alguém? Vamos pensar assim, sou dona do negócio de açaí. Eu sou dona do negócio de açaí, certo? De um comércio que vende açaí, sou a dona. Eu dependo de alguém para tomar uma decisão enquanto dona? Então eu coordeno o meu comércio. Então eu sou independente, poderosa, empresária. Eu sou milionária, não posso falar outra coisa, né? Isso aí, certo? Então, gente, quer dizer que essa oração ela vai ser independente em sentido. Quer dizer que a primeira oração ela não vai depender da segunda, isso, para que haja o sentido estabelecido dentro dela.
Já as subordinadas, o próprio nome já diz, ela é dependente, ela é subordinada. Voltando ao exemplo lá da dona maravilhosa da loja de açaí, eu tenho a mulher do caixa. A mulher do caixa, ela acaba sendo o quê? Subordinada da dona, de quem coordena o estabelecimento. Então, ela vai depender. Correto? Mas hoje nós vamos ver as independentes, as poderosas, certo? Muito bem. Vamos lá. As empoderadas. Estas orações não dependem sintaticamente das outras, mas como ligam termos, das outras, bem como ligam termos que têm a mesma função gramatical. As conjunções coordenativas recebem o mesmo nome dos tipos de orações coordenadas, olha lá, ó, sindéticas. Por que sindéticas? Porque há uma conjunção, certo? E se ela fosse uma oração assindética? Não tem conjunção, certo? Ah, que linda, aprenderam! Olha! Então vamos lá. Começando então, nós temos só 5. Essas são as mais tranquilas. A gente só vai descobrir mesmo na hora dos exercícios se vocês pegaram o negócio, tá? Então lá, ó, aditivas expressam soma. A galera, principalmente de forma verbal, fazem o quê? Utilizam mais no lugar de mas, certo? Estava planejando ir à praia pegar um bronze, mas choveu. Eita lasqueira. Mas aí o mais não seria essa ideia de contrariedade. Eu tinha uma expectativa e pá! Foi quebrada. Aí seria o quê? Mas. Aí sim, indica quebra de expectativa, contrariedade. Tudo bem? Fática. Então, agora nós temos aqui agora sim, ó, aditiva. Então, como é que seria um exemplo de aditiva? Fui à praia e comprei uma canga. Ó, fui à praia e comprei uma canga. Ir à praia, uma oração. Comprar a canga, outra oração. O E fez ligação de uma ideia para outra de forma aditiva. Só trouxe mais uma informação para o meu relato da praia. Tudo bem? Agora, a adversativa quebra de expectativa aí. A adversativa expressam oposição. Pode falar, amiga. E se fosse ao contrário, se fosse comprei uma canga para ir à praia, também seria ativa? Comprei uma canga para ir à praia? Não. Aí seria um outro tipo de oração. Por que eu comprei a canga? Isso aí. Vamos lá. Adversativa, então, ideias contrárias, oposição, quebra de expectativa. Alternativas expressam alternância. Então, quando eu digo ou eu estudo, ou eu trabalho. Ah, não, a gente faz os dois. Estudo e trabalha. Volta, agradece a Deus, eu nem emprego. Volta. Vamos lá. Ora estudo, ora trabalho. Agora melhorou. Ora estudo, ora trabalho. Isso me possibilita o quê? Alternância. Eu faço várias coisas simultaneamente, ao mesmo tempo, certo? Mas também tem uma outra ideia. Sabe aquela ideia quando eu falo assim pro filho? Quer queira, quer não, arrume seu quarto. E agora, ela dá a ideia de alternância? Não. Ela traz uma outra ideia. Quer, eu dou alternativa? Não. Mas ainda assim ela é o quê? Alternativa. Porque também pode indicar imposição. Correto?
Nós vamos ver mais exemplos aqui, respira. Conclusivas, ideia do quê? Fechamento da minha ideia. Tô fechando, tô concluindo. Explicativas expressam explicação. Como o próprio nome já diz, vai passando a me... Opa, vai pra cá, peraí. Olha lá. Olha esse quadrinho que bonitinho, que lindo. Tá, tudo aqui separado, ó. Adjetivas, e, mas ainda, olha lá, ó, mas ainda. Ih, professora, mas não tá dando ideia de contrariedade? Tá adicionando mais uma informação. Ó, mas também, não só comi, mas também dormi. Ó que delícia. Não só comi, mas também dormi. Adicionei mais um. Olha lá, ó. O nem também inclui. Gosta de serra, mas também de mar. Aqui, gente, cuidado, tá? Aqui, ó, nessa aditiva, ela tá trazendo uma ideia de acréscimo, não de contrariedade. Gosta de serra, mas também de mar. Eu gosto tanto da serra quanto do mar. Certo? Isso, ela tá somando. Muito bem. A próxima, adversativa, quebra de expectativa. Contudo, entretanto, mas, não obstante, ó, que bonito, não obstante. Vamos usar, amiga, bora usar. No entanto, porém, todavia, olha lá, tem carta de motorista, entretanto, não dirige. Tem carta de motorista, entretanto, ou, não obstante, tem dificuldade para fazer baliza. Qualquer semelhança é mera coincidência? Certo? Fechou aqui, gente. Marido, se assistir depois, você sabe, né? A realidade da vida. Enfim, voltemos. Alternativas. Já, ou, ora, ou quer. Quer queira, quer não, terá que estudar. Quer queira, quer não, terá que limpar a casa. Certo? Muito bem. Olha lá, ó. Não entendia ou fingia não entender. Aqui, ó, o ora, né, que eu comentei com vocês. Ora trabalha, ora estuda. Ó o outro. Conclusivas, então. Conclusão de ideia. Assim, então, logo, pois, depois do verbo. Pois, ó dica bonita. Pois, sempre após o verbo. Ela é conclusiva. Essa conjunção é conclusiva. Por conseguinte, ó, bonita isso também, amiga. Isso. Vai ser sempre conclusiva. Isso aqui vai te ajudar muito quando você chegar nas subordinativas, porque vai ter umas confusõezinhas, assim, pequenas. Coisa básica. Por conseguinte, por isso, portanto. Então, ó, vou à sua casa, logo saberei o que aconteceu. A próxima. Explicativas. Pois, agora, ó, pois antes do verbo. Então, eu já entendi que o pois depois do verbo é conclusiva. E o pois antes do verbo vai ser o quê? Explicativo. Grava isso, anota na testa, no post-it. Não sei, gente. Destaca isso, é sério. Não, gente, não é pra prova, é pra treinar aqui. Credo, gente. Imagina, professor, esse negócio. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês são desclassificados, que absurdo. Não, tá? É agora, pra cá, nesse momento. Oi, gente. Explicativa, então, a gente já sacou, ó. Terminarei amanhã porque estou atrasado. Lembrando que porque explicativo, porque no sentido de pois, sempre juntinho, certo? Vai lá, amigão. Opa, não é você, é pra ele, sou eu. Peraí. Aditivas. Aqui já vai especificar cada uma novamente. No final tem os exercícios. 20 e 47, vamos lá. Aditiva, tá tranquilo, gente? Expressão, ideia de adição. E, nem, não só, que a gente já viu lá, bem como ainda. Olha lá, ó. Ela não só foi ao shopping, como também ao cinema. Duas ações aí, tranquilo?
ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. Perceberam? Vai lá. Ela não, sou eu. Alguém podia... Ai, gente, vamos lá. Adversativa. Quebra expectativa da praia, amiga que voltou bronzeada. Quebra de expectativa. Olha lá. Oposição, contraste. Tá bronzeada. São elas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, amiga. Não obstante. Aproveitando, pode usar etc na redação? Aquela que abre um parênteses, né? Por quê? Porque é uma expressão latina, na verdade é uma abreviação de uma expressão latina, eta coiteira, que significa, entre outras coisas, certo? Fática. Por exemplo, saí de casa cedo, porém cheguei atrasada. Quebra de expectativa, porque se eu sair de casa cedo, eu imaginava que eu chegaria antes, óbvio. Olha lá, ó, eita, esse aqui eu enfatizei bem, né? Se não, é conjunção adversativa quando é equivalente a mas sim. Ao exemplo, conseguiu emprego não por simpatia, senão por competência, mas sim por competência. Tudo bem? Passa, amiga. Ó o bizu. Ó o bizu. Atenção nisso aqui. Conjunções adversativas. Tome no copo. Todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e porém. Pode passar. Alternativa, gente. Só lembrando que sempre tem que entender pelo contexto, tá? Não adianta eu decorar. Eu tenho que entender o contexto. É importante absorver algumas? Claro que é para a produção de texto. Mas eu sempre vou ter que entender pelo contexto. Alternativas, ideia de alternância, também manifestam exclusão de um pensamento em prol da ascensão de outro. Lembra que eu comentei lá com vocês? Olha lá. Ou, ora, quer, seja. Seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito. Ou vou à praia. A amiga vai chegar a perseguição com ela. Olha lá. Ou vou à praia, ou estudo. Ela já mudou aqui, ó. Tá sabendo usar direitinho. Ora vou pra praia, ora estudo. Vai lá. Conclusiva. Estabelecem uma sequência de relação de uma, consequência. Sempre que eu quiser saber se é de fato conclusiva, eu tenho que estabelecer o que? Uma consequência em relação ao que consta na oração anterior. Então, a conclusiva, a segunda oração sempre será consequência da primeira. Tá? Atenção aí, gente. Pega esses bizus, gente. Além disso, introduzem o sentido de fechamento de uma ideia. Isso você já sabe. São elas. Logo, portanto, pois, depois do verbo. Por isso, por conseguinte, né? Olha lá, ó. Estudei muito, portanto, fui bem na prova. Isso aí, vocês. O prazo de entrega das atividades termina hoje. Logo, conclua-as rapidamente. Ai, profs, todo dia é isso, né, gente? Vai lá. A outra já colocou a coordenadora em jogo lá. Ó. Explicativas. Expressam. Jesus, que sacrilégio. Esse acento no é saiu, hein? Caiu. Não existe mais. Tira da vida de vocês. Expulso. Tá amarrado. Tá amarrado. Então lá, ó, expressam ideia de explicação. São elas que, porque, pois, antes do verbo. Porquanto. Olha aqui. Eu acho essa tão bonitinha. Porquanto. Olha isso. Ah lá, por exemplo, não demore, que estou com fome. Por que eu não quero que demore? Porque eu tô com fome. A conjunção pois, quando é conjunção conclusiva,
vem geralmente após um ou mais termos da oração. A que pertence? Você o deixou irritado. Não se queixe, pois de sua grosseria. Certo? Não se queixe, pois. Quando a conjunção é explicativa, pois vem geralmente após um verbo no imperativo. Quais são os verbos no modo do imperativo? Faça, coma, estude. Indica o quê? Ordem ou aconselhamento. Faça, corra, estude, acorde. Vá à praia. Certo? Estude na praia. Certo? Então lá. Exemplo, não fique triste, pois muitos gostam de você. Ah, coisa bonita. Tá quase, vai. Aê! A hora é essa. Bom, esse aqui tá mole, gente. Muito fácil. Ridículo. Ridículo. Vai lá, Aguinaldo. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Isso aqui não cai, isso aqui despenca, né? Correu demais. Com vocês. Tomar uma água. Galera de casa, já fez as apostas? Tem gente falando B, Aguinaldo do contra da Cláudia tá falando que é C. Vamos lá, gente. Preciso de vocês. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é Maíla? Maíla? Isso? Maíla foi na D. Ai, é bem importante, gente. Eu vou abrir um parênteses aqui. A Cláudia levantou uma questão bem importante. Dá para tirar aqui só para... Tá, eu vou abrir o parênteses da Cláudia assim que a gente concluir essa aqui. Pode ser, Cláudia? Você tocou num assunto bem importante também. Como saber quando é frase. Ótimo. Maíla. Beleza, agora aprendi. Maíla. Perfeito, Maíla, paroxítona. Isso mesmo. Cadê você, Maíla? Simone C. Já volto lá, tá, Cláudia? Vamos lá, gente. Tem gente no de B, tem mais pessoas na B. Tamires? Eu. Ah, a Tamires tá aqui, tá falando aí. Eita, Tamires. A charada da Tamires. C, D. Vamos lá, fecharam? Tá, eu ouço B de bola e D de Deus? Levanta a mão, B. Pedi ajudas para os universitários daqui, presenciais, e eles estão dizendo que é a letra B. B de bola. E vocês aí, de casa? Tem C, tem B, tem D. Tem A aí? Não, tem B, tem C e tem D, mas a maioria, eu acredito que colocou B, foi isso?
Muito bem. Fechadas as apostas? Vamos ver. Vamos por eliminação, certo? Lembra que tem que fazer sentido. Então, olha lá. Correu demais. Porque caiu? Seria... Isso. Então, não faz sentido, né? Correu demais porque caiu. Próxima. Vamos tentar. Correu demais. Por isso, caiu. Agora sim. Dormiu mal. Porque os sonhos não o deixaram em paz. Porque explicativo. Olha lá, o próximo. A matéria perece, mas a alma é imortal. A cara desse povo, gente. Nossa Senhora. Tá, é isso mesmo. Ai, pena que eu não consigo ver o rostinho de vocês aí de casa. Próximo. Lê o livro. Maquiagem, gente. Vamos lá. Guarde seus pertences. Ai, que lindo esse coral. Isso mesmo, gente. O que eu tenho que observar aqui, principalmente, é se está fazendo sentido. Se está entrando no contexto prescrito pela alternativa. Tudo bem? Alternativa não, perdão, pelo enunciado. Certo? Ok aí? Isso, letra B, linda Alva. Isso mesmo. Porque junto é uma explicação? Explicação, explicativo. Isso mesmo. Pode passar então, por gentileza. Eita, ficou bem forte isso, né? Que é isso? Bom, essa aqui é de fixação, tá, gente? Fixação. Classifique as orações coordenadas segundo o código expresso abaixo. Pode ser que elas se repitam, hein? Vamos lá. Preparou-se muito bem para a avaliação. Com vocês. Que às vezes eu leio e o meu tom de voz entrega. Ô, gente, espera lá. Eu prometi, rapidinho, para a Cláudia é o seguinte. Só tira aqui, coloca meu rosto, por favor. Só altera. Isso. Antes disso... Pessoal, antes de findarmos aí com essa outra questão, quero trazer uma outra questão que a Cláudia levantou. Muito importante, muito pertinente. E quando eu sei que é frase? Certo? Eu tenho pontuações que me trazem ideia de frase. Por exemplo, reticências me indica uma frase. Frase indica uma ideia completa. Porém, eu posso ter interjeições. A e H e um ponto de exclamação. Isso é uma frase? É uma frase. Nossa! Ponto de exclamação. É uma frase? Sim, é uma frase. Então, ponto final indica finalização de ideia, ponto de exclamação. Reticências, por mais que pareça que há uma continuidade, ela também é considerada uma conclusão de ideia. Ela finda uma ideia. As reticências, os 3 pontinhos lá, certo? Também indicam frase. Tudo bem? Então, se acaso cair alguma questãozinha como essa, pedindo para vocês diferenciarem, por exemplo, o que seria frase, isso é bem possível, vocês já sabem que uma interjeição é frase. Nossa, meu Deus, ave, é uma frase. Reticências, finda uma ideia, outra frase, ponto final, todos nós já sabemos que finda uma ideia também. Ok? Espero ter esclarecido, Cláudia. Vamos voltar para 2, então. Como eu disse, essa é só de fixação, nós só vamos relacionar. Então, chegamos a um resultado? Sim.
Vamos lá. O que seria 9? Não. 9 metros. Tô confusa. 9 metros. Tem pessoal de casa, vamos ver, alguns alegando que seria pela ordem 5, 2, 4, 3 e 1. 2 pessoas dizendo a mesma ordem. Quem mais? Bom, no momento, a Cláudia e a Maíla. Tranquila. Fica tranquila ou tranquilo, que eu não consigo ver foto, mas fica tranquilo, sem problema. No 9 metros. E aí, gente? Tem gente que tem dúvida, não quer arriscar. Vai, gente, tem que arriscar. Estão falando 5, 2, 4, 3 e 1. Preparou-se muito bem para a avaliação. Logo, obterá um ótimo resultado. Seria o quê? Por que está sindética aqui, gente? Porque tem conjunção, muito bem. Então, oração coordenada sindética conclusiva. 5, tá certinho, começamos com 5. Próximo. Márcia é alegre e bastante extrovertida. Essa seria a aditiva. Isso foi uma soma. Além de ser alegre, também é... Isso. Próxima. Ora estuda, ora trabalha na empresa comandada pela própria família. Ora. Alternativa. Alternativa, então, ficaria a nossa 4. Próxima. Não pôde comparecer à festa porque não estava se sentindo... Muito bem. Qual seria? Explicativa. E a última, não compareceu à reunião, porém tratou logo de enviar as devidas justificativas. Adversativa. Muito bem? Muito bem, pessoal. O pessoal de casa também acertou. Isso aí. Eu acho que tem só uma última. Gente, última, prometo. Levando em conta os conhecimentos de que dispõe acerca das orações coordenadas. Aqui não, aqui é classificação. Eu vou fazer o seguinte. A3 vai ser tarefa. Próxima aula, porque eu tenho que classificar cada uma, tá? Vou precisar até de canetão aqui, de subir aqui o quadro. Tranquilo, pessoal? Então... Até a nossa próxima quarta-feira. Tem lista de exercício para resolver, aquelas 15 questões, mais essa última aqui
das conjunções. Quarta que vem a gente corrige e vamos para redação. Tudo bem? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom descanso.